7 horas e 45 minutos, confirmando 7h45, no quadro Check-up no rádio de hoje, vamos abordar um tema muito importante para a saúde mental, que é o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e as estratégias eficazes para enfrentá-lo. Para nos orientar sobre esse assunto, nós vamos agora conversar com o Dr. Everson Damasceno, médico psiquiatra, que vai participar aqui do nosso quadro Check-up no rádio. Dr. Everson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Obrigado, Marcos, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma honra estar aqui participando com vocês do programa. Para começar, Dr. Everson, explica de forma simples o que é o transtorno obsessivo compulsivo e quais são os seus principais sintomas. Certo. A gente tem que observar primeiro que o transtorno obsessivo compulsivo ele pode estar presente tanto as obsessões quanto as compulsões, ou um ou outro, ou ambos, né? Nesse caso, é importante a gente entender o conceito, né? Os conceitos. Obsessão, a gente entende como um pensamento recorrente, ou então uma imagem que fica surgindo na mente de maneira recorrente, e que acaba sendo vivenciado ou interpretado como algo intrusivo ou inadequado, indesejado, né? Então é como se é uma pessoa uma visita que chega na sua casa que você não quer que ela esteja lá. Então são esses pensamentos ou imagens recorrentes e intrusivos. Por isso que a gente chama intrusivo, que é como se fosse um intruso mesmo, que é contra a vontade da pessoa. E isso vai causar muita ansiedade, muito sofrimento, e a pessoa ela tende a ignorar ou a suprimir esses pensamentos com outros pensamentos ou ações. E aí, nessa questão da ação, que entra a parte da compulsão. A gente entendeu primeiro que é a obsessão, a compulsão vai ser a parte comportamental, né? Então é um comportamento repetitivo, seja, por exemplo, lavar as mãos, organizar, questão de verificação, ou então atos mentais, como orar, contar, repetir palavras em silêncio, e isso vai se dar como uma forma de tentar aliviar ou suprimir também esses pensamentos. Então, o que acontece? Na obsessão a gente então vai ter esses pensamentos que são intrusivos, e na compulsão a gente tem os comportamentos repetitivos. Então meio que eles andam juntos aí, na questão do conceito e do que se trata. Agora está muito popular hoje, você tem toque, né? Isso é toque, né? Isso prejudica ou ajuda você, por exemplo, a realmente identificar os sintomas da doença, do transtorno? Em primeiro lugar, é interessante a gente ver que o toque tem uma complexidade, assim, em questão de identificação, porque a gente vê muitas temáticas envolvidas nessas questões dos pensamentos intrusivos e até dos comportamentos repetitivos. Porque isso vai de pessoa para pessoa e a partir do que o conteúdo do pensamento ele vai estar relacionado. A gente vê hoje muito como se fosse mesmo uma moda. Parece até que é um pouquinho legal você ter toque, assim. Porque virou meio que um sinônimo como se você fosse uma pessoa muito organizada, que é muito atenta a ver as coisas limpas e direitinho. Só que o toque não é isso. E a gente tem que partir do princípio que um sintoma não fecha diagnóstico. A gente tem que observar o conjunto de sintomas, a situação. E então por isso a importância de uma avaliação psiquiátrica, para se observar se isso é apenas uma característica de temperamento, a pessoa que é organizada mesmo, que gosta das coisas limpas, que tem um certo perfeccionismo, ou se é toque. Que aí no caso do toque, vai ter essas questões do pensamento junto com ou não com as compulsões, né? Que os comportamentos repetitivos. Então, o que acontece? Tem alguns exemplos que a gente pode lançar a mão, por exemplo. Eu acompanhava uma paciente por muito tempo que ela tinha o receio, o medo de que poderia engravidar se tivesse qualquer contato com homens. Então, se por exemplo ela tivesse numa sala e um homem sentasse na cadeira, ela não sentaria na mesma cadeira, porque um homem sentou ali. Então, a gente vê que de forma geral o pensamento dela, o pensamento intrusivo é de que ela pode engravidar facilmente. E o comportamento, muitas vezes,
vai ser essa questão evitativa. No caso, ela não vai sentar na cadeira que qualquer homem sentou, ou não vai abraçar, ter contato, né? Então ela tinha essa certa repulsão pela figura masculina e, atrelada a isso, ela tinha comportamentos também de limpeza. Então ela passava horas no banheiro tomando banho e tinha que ter sabonete separado, tudo separado, porque, por exemplo, na casa tinha o pai, tinha o irmão, ela não podia ter contato com as coisas do pai, do irmão, tinha que lavar as roupas separadamente também. Então, assim, são coisas que fogem dessa conexão realista, de realidade, assim. É como se inicialmente faz um pouco de sentido, mas quando a gente vai olhar a fundo, é impossível de acontecer. Só que para a pessoa isso é provável, é um risco. Então, por isso que ela tende a obedecer, a evitar, né, ou a cumprir essas coisas. É tanto que o toque funciona como essas questões de rituais. São rituais, são situações que a pessoa vai cumprir através de regras rígidas para tentar evitar a situação. Então, a pessoa muitas vezes adota esses comportamentos, essas coisas, como uma forma de aliviar o sofrimento. Agora, quais são os fatores que contribuem para desenvolver o toque em uma pessoa? Então, o toque ele tem uma origem multifatorial, né? Então vai estar envolvido questões genéticas, ambientais, temperamentais, a questão de personalidade. A gente vê muito que tem um certo perfil de personalidade obsessiva, assim. É aquela pessoa que vai tender ao perfeccionismo, que tem uma certa rigidez em relação à questão de se adaptar às situações, né? Então, sempre tem que estar daquele jeito, sempre tem que estar as coisas na zona de conforto, né? E tem a questão familiar, né? Então, familiares com toque de primeiro e segundo grau favorece com que a pessoa ela também possa desenvolver esse quadro. No caso dessa paciente específica que eu exemplifiquei, é porque ela cresceu com o pai colocando esse medo nela, de que ela não pôde engravidar, porque se engravidasse ela ia sair de casa, ela ia ser expulsa de casa, porque ela não pode engravidar. Então ela criou essa obsessividade em torno da questão da gravidez, fazendo com que ela, com o tempo, adotasse esses comportamentos repetitivos também, que no caso dela tinha essa questão. A gente vê muito esse grande tema no toque, que é a contaminação. Essa contaminação, por exemplo, no caso dela pode ser a contaminação pelo medo de engravidar, tem a contaminação também de questão de germes, né? Pessoas que evitam locais públicos, evita comer em restaurante, evita usar banheiros públicos, porque acha que vai se contaminar com alguma coisa e vai ficar doente por causa disso. Então, adota comportamentos evitativos de não ir para esses locais, não sair, ou muitas vezes quando vai, sofre com rituais de limpeza, que é para tentar compensar esses pensamentos de contaminação. Então a pessoa adota os pensamentos de limpeza, ou seja, vai no banheiro, tudo bem, aí tem que higienizar o sanitário antes de usar. No caso, lavar as mãos, só se contenta quando fazer movimentos circulares 10, 12 vezes cada mão. Então, meio que tem que atingir essas regras para poder se sentir satisfeito. Assim, é uma coisa meio angustiante até de se vivenciar, porque enquanto não cumpriu o que o pensamento, o que a mente acaba criando, ordenando, a pessoa se sente angustiada. Você já deixou bem claro aí de que o toque ele pode afetar de forma significativa a qualidade de vida das pessoas, né? Agora, quais são os impactos mais comuns que os pacientes relatam, por exemplo? Os principais é a questão, e isso é até importante para o diagnóstico, é que essas situações, esses rituais, esse enfrentamento a esses pensamentos intrusivos toma muito tempo da pessoa, do sujeito, do indivíduo. Então, faz com que às vezes atrase para ir ao trabalho, para realizar as atividades, para poder seguir adiante mesmo. Por exemplo, tem outra situação, que aí vem o pensamento de que a pessoa acredita que a casa pode incendiar
se ela não verificar o fogão pelo menos 20 vezes antes de sair de casa. Então veja como isso toma tempo. A pessoa vai ter que verificar o fogão 20 vezes enquanto está fazendo as coisas em casa antes de sair. Então ela tem que atingir esse marco que ela estabeleceu de 20 vezes, que é quando ela se sente confortável e aliviada, né? Outra situação é também quando vai sair de casa. Tem que ficar conferindo janelas, fechaduras. Aí também às vezes estabelece um limite de vezes até que se sentir aliviada. Então, por exemplo, eu tenho que checar pelo menos 7 vezes todas as fechaduras e as janelas. Nesse caso, se eu checar 3 vezes, ainda não vou me sentir satisfeito, ainda vou me sentir muito angustiado. Tem que ser 7. Isso. Então, se eu não verificar, vão roubar, vão assaltar a minha casa, porque ela vai ficar aberta. Agora, você verificar, por exemplo, uma vez, é normal isso? Uma vez é esperado. Então, é uma coisa funcional. Você pode ter o receio, o medo de que, eu não posso deixar nada aberto, vou lá e cheque está fechado. Isso é esperado. Agora, o fato de você não se sentir satisfeito e ainda continuar com o pensamento intrusivo de que vão roubar, a casa está aberta, eu tenho que checar de novo, isso faz com que tome muito tempo. É uma questão disfuncional, vai causar prejuízo. A pessoa vai atrasar para situações, para eventos sociais, né? Às vezes uma festa, uma coisa vai chegar muito atrasado. Essa paciente que eu falei da questão do receio de engravidar, que ela tenha muito esses pensamentos de contaminação com homens, ela demorava 1h30 no banho. Então é uma questão completamente disfuncional, e para a gente reduzir isso aos poucos causa muito sofrimento, assim, porque aí a pessoa ela acredita que precisa seguir essas regras para que esteja tudo bem. O ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp se é comum toque em crianças. Sim, inclusive a gente vê que a idade média, na verdade, do toque é 19 anos. Só que a gente vê que pelo menos 25% dos indivíduos eles já desenvolvem o toque já a partir dos 14 anos de idade. Então a gente tem que estar atento à questão da infância e adolescência, especialmente por essa questão da apresentação e da dificuldade, às vezes, de identificar o toque, porque aí você vê, às vezes, a criança, ela não vai conseguir verbalizar muito bem as queixas, as coisas e até o entendimento. Então, muitas vezes, você vai ver a criança fazendo algum movimento repetitivo, algum comportamento, né? Seja, por exemplo, lavando as mãos muito frequentemente, ou então você vê ela fazendo alguma coisa contando, em questão de contagem ou verificação. Então você às vezes observa ela fazendo mais a parte compulsiva, que é a questão comportamental, do que ela está entendendo que eu estou fazendo isso porque eu estou com medo de que isso aconteça, né? Que aí vem atrelado ao pensamento intrusivo também. Quando uma criança, né, ela fica fazendo oração várias vezes, né? Por exemplo, se está no carro, quando a gente olha, está rezando. Se está em casa, quando a gente olha, está rezando, né? Se entra numa loja, quando a gente olha, está fazendo gestos de oração, né? Isso acaba já sendo uma situação? Pronto, a gente tem que ver exatamente a questão. Está causando sofrimento? Está causando uma intensa ansiedade associada? E está tomando tempo da criança, de tipo, ela tá ficando muito ocupada e preocupada em realizar essas questões, aí a gente pensa como se fosse um ritual. Porque aí nesse caso, inclusive tinha um paciente também que eu acompanho que ele pensava que a família dele poderia acontecer alguma coisa de ruim, alguém poderia morrer. Então, no caminho para a escola, ele tinha que fazer as orações e pensar e mentalizar a imagem de cada familiar, as feições, em uma ordem que ele criou, e tinha que obedecer essa ordem. Então, ele repetia a oração se não mentalizasse o rosto da pessoa na hora que viesse a sequência. Então, por exemplo, ele pensava o pai, a mãe, a irmã, né? E se não conseguisse mentalizar o rosto daquela pessoa na ordem, ele tinha que voltar à ordem e voltar às orações.
Então, veja como é disfuncional, porque não é uma questão de orar uma vez assim e tá tudo bem. Você tem que seguir uma ordem, esse pensamento obsessivo de que você tem que fazer tudo certinho, porque senão realmente vai acontecer alguma coisa de ruim com seu familiar, com algum parente. Se não for tratado, o toque ele pode virar o quê? Aí a tendência é a cronificação, né, e até o agravamento dos sintomas, né? No caso, a gente percebe que muitas vezes começa com os pensamentos obsessivos, pode acabar associando essa questão compulsiva também do comportamento, de adotar esses rituais. E, além disso, a gente observa também a incidência e o desenvolvimento de outros transtornos mentais associados, principalmente um transtorno depressivo, né, que aí vai estar associado a essa questão da queda de humor, porque a pessoa vai conviver com isso se não for bem tratado e acompanhado por um psiquiatra. Aí, nesse caso, a pessoa ela vai sentir as implicações, vai sentir o prejuízo de conviver com isso, porque aí vai começar a atrapalhar no dia a dia, né, e no rendimento. E nesse caso a gente vê que além do quadro depressivo, muitas vezes, dependendo da gravidade, da intensidade, vem também ideação suicida, automutilação, que como por exemplo era essa questão dessa paciente que tinha o receio de engravidar tendo qualquer contato com homens, né, que no caso ela acabou desenvolvendo um quadro depressivo grave, com ideação suicida, porque aí tinha muito essa autocobrança, esse medo intenso, né, relacionado. O ouvinte coloca o seguinte aqui: tem uma filha de 8 anos, ela mexe as pernas sempre que precisa se concentrar. Já seria um sinal de toque? Tem que ver direitinho se não é uma certa inquietação, né? Porque aí nesse caso a gente tem que ver se ela está mexendo as pernas como uma forma de tentar anular ou suprimir algum pensamento obsessivo que pode estar surgindo na mente, né? Então a gente tem que ver se tem um certo padrão de comportamento, né? Porque aí, no caso, como eu falei, vai ter essas regras rígidas, a pessoa vai tender a obedecer aquilo ali. Então, se é um padrão mais repetitivo, assim, de tipo, você percebe que ela balança as pernas sempre para o mesmo lado, ou uma quantidade de vezes, até poder ela se sentir tranquila, isso aparenta um pouco ser toque. Mas se é uma inquietação ou balança as pernas de maneira sem ter essa certa rigidez, assim, de seguir essas regras, de você perceber um certo padrão, no caso a gente tem que ver se não é um problema de desatenção, que realmente a criança está com dificuldade de se concentrar, possa ter uma certa hiperatividade também, porque aí no caso a gente suspeita mais de outros diagnósticos possíveis. Sobre essa questão do toque, por exemplo, além da terapia dos medicamentos, né? Quais são as estratégias complementares que podem ajudar os pacientes a lidar com as obsessões e as compulsões? A gente percebe principalmente a questão, claro, do tratamento, que aí vai, por mais que tenha uma abordagem parecida com quadros, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, a gente vê que tem uma certa especificidade, principalmente quando a gente pensa em relação à questão de doses, de escolha de algumas medicações que vão ser mais interessantes. Então, nesse caso, a gente vê que o toque, por mais que seja nessa linha de um padrão meio ansioso, a gente vê que tem umas particularidades. Por isso a importância da gente, aos poucos, tentar identificar isso, porque muitas vezes o toque acaba passando despercebido como uma ansiedade. Aí, às vezes, a medicação não atinge uma dose efetiva, porque o toque, muitas vezes, vai precisar de medicações em doses maiores do que as habituais para ter uma resposta. Então, se nesse caso não se identifica o diagnóstico corretamente, pode não ter um controle adequado da condição, né? E a gente vê que assim, a psicoterapia,
o acompanhamento psicológico também vai ser fundamental, junto com esse tratamento medicamentoso, para que se tenha uma resposta superior, assim, no controle da doença. Então, na própria terapia com psicólogo, vai se ter ciência, vai se adotar um pouco algumas questões, algumas estratégias comportamentais para tentar enfrentar essa situação do toque, né? Então, o que acontece? Por isso que eu falei da questão, né, no tema das estratégias de enfrentamento, porque é bem isso, é não tentar reforçar a situação, porque aí o que acontece? A pessoa tem os pensamentos intrusivos, faz aqueles comportamentos compulsivos para aliviar os pensamentos e reforça o quadro. O pensamento está sendo reforçado pelo comportamento, então a pessoa, de maneira inconsciente, acaba piorando a doença, porque aí essa questão de você repetir, de você reforçar tudo isso, faz com que ganhe mais força. Então, na terapia, aprende-se algumas estratégias de enfrentamento, que é principalmente você não tentar seguir essas regras. Só que, dependendo da situação e da gravidade do quadro, as pessoas elas vão achar isso um absurdo, porque para elas não faz sentido se elas precisam cumprir as regras, cumprir os rituais para poder se sentir aliviado. Então, nesse caso, a gente tem que aos poucos ir criando essa conscientização de que os medos, as questões obsessivas delas não vão acontecer se ela deixar de seguir essas regras, esses rituais. Então, por exemplo, você não precisa checar 20 vezes as fechaduras antes de sair de casa. E não vai acontecer de você ser roubado se você precisar checar as 20 vezes. Então, é uma coisa que foge da realidade e que a pessoa, aos poucos, precisa ir entendendo que, tipo, eu não vou checar 20 vezes dessa vez. Eu vou tentar checar 19 e depois 18. E vai diminuindo. Isso. Então, é uma questão de enfrentamento, de, tipo, questionar e de não seguir essas regras, não seguir esse comportamento tão rígido, assim, de seguir tudo. A nossa ouvinte coloca aqui, eu tenho muita dificuldade de concentração. As pessoas falam um assunto e eu estou noutro que não tem nada a ver. Pode ser toque? Não, eu acho que aí nesse caso talvez seja, a gente pode suspeitar de um quadro ansioso, porque às vezes o pensamento fica mais nesse curso acelerado e muitas vezes a pessoa fica com preocupações excessivas, às vezes com outras situações, e não vai estar conseguindo se concentrar ali naquele momento. Ou como também a desatenção, ela pode ser justificada, além dessas questões de transtornos ansiosos, também por um quadro depressivo, né? Dependendo se, por exemplo, pensamentos negativos, pensamentos de que as coisas não estão dando certo, ou então por desatenção mesmo, né? Que aí a gente pode suspeitar de TDAH, que aí nesse caso uma dificuldade de manter o foco nas coisas, que aí a gente percebe como uma certa fatigabilidade da atenção, é como se a pessoa cansa. A atenção da pessoa, ela cansa, ela não se sustenta. Ela inicialmente mantém o contato, mantém a atenção e depois vai perdendo ao longo do tempo. Então a gente tem que observar como é essa questão de como ela se comporta, né? Se chega a prestar atenção ou se já não está prestando atenção, né? Diante disso. Já falamos das causas, das recomendações. E como é que familiares e amigos podem oferecer apoio a alguém que vive com toque? Pronto, eu acho que o principal é combater a acomodação familiar. A gente chama acomodação familiar em que sentido? No caso, os familiares, eles vão tendendo, e assim, isso é de maneira inconsciente também, como uma forma de ajudar, eles acabam reforçando a situação. No caso dessa paciente que tinha o receio da contaminação, de engravidar, né, de ter contato com qualquer tipo de homem, a mãe dela reforçava de maneira inconsciente a situação porque ela ajudava. Então, o que acontece? A paciente tinha o banheiro só dela, tinha o sabonete só dela, a mãe só lavava a roupa dela separadamente. Então, a gente percebe essa acomodação familiar nesse sentido. A pessoa contribui com o reforço da doença, que a pessoa continue seguindo esses rituais. Então, é importante criar-se a consciência de que o enfrentamento não é por aí.
aos poucos e tentar trazendo para a realidade, para o que realmente é possível, assim, de que a pessoa ela crie esse insight, a gente chama insight, né? Como se fosse uma autopercepção de que aquilo não vai acontecer se ela deixar de fazer isso ou não. Então, no caso, os familiares eles vão ter que contribuir nessa questão do enfrentamento, de ajudar, por exemplo, reduzir esses rituais, por exemplo, a gente vê muito da contaminação com a lavagem de mãos, a questão das limpezas excessivas. Então, por exemplo, ajudar no fato de que, tipo, reduzir o tempo do banho, reduzir esse tempo que passa lavando as mãos, é importante para que aos poucos vá perdendo a força, essa obsessividade, ela vá perdendo a intensidade. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos lá, bom dia. Doutor, bom dia. Doutor, eu tenho a mania de desarrumar e arrumar o guarda-roupa todo dia. Eu desarrumo e arrumo novamente. Eu limpo a casa de manhã, quando é de tarde eu já limpo de noite. De novo, de noite eu limpo tudo de novo. E as gavetas eu limpo e arrumo. Depois eu vou lá, desarrumo de novo, troco o canto das roupas. É toque ou é por conta da minha depressão? Que eu tento arrumar alguma coisa para ocupar a minha mente. Isso é toque ou é por conta da depressão? E aí, doutor Everson? Uhum. É bem, eu acredito. Ela, inclusive, meio que questionou, e eu acho que vai por aí a investigação que a gente faria, que é exatamente. Ela está adotando esse comportamento como uma forma de, muitas vezes, aliviar os pensamentos, aliviar a angústia, né, de estar numa situação deprimida. Então, muitas vezes, você percebe que as pessoas, às vezes, adotam essa questão de estar ocupada para não estar pensando, né? É como se ocupar a mente fazendo alguma coisa para não estar parado e começar a vir os pensamentos indesejados, pensamentos negativos. No caso dela, teria que se observar, para aventar a possibilidade de toque, se está tomando muito tempo do dia dela e se por acaso ela está fazendo essas coisas como uma forma de aliviar uma angústia atrelada seja um pensamento intrusivo de que as coisas não estão arrumadas, de que as coisas estão sujas, né, ou que precisam ser organizadas, ou muitas vezes também a gente observa que tem esse certo perfeccionismo, né, nas coisas estarem tudo certinho, tudo no cantinho, né, mas parece que tem uma certa disfuncionalidade assim na questão do dia a dia para ela, porque se as coisas estão arrumadas e precisam ser desarrumadas para arrumar de novo, aí tem alguma coisa errada, que eu acho que vale a pena a investigação, a avaliação com a consulta, para que se possa entender se realmente isso seja toque. Porque, como eu digo, muitas vezes acaba que o diagnóstico é confundido. E algumas coisas, elas não vão ser interpretadas como toque, porque muitas vezes o paciente ele vai se sentir envergonhado das situações que vão estar envolvidas no toque. Que aí a gente vê principalmente essa questão dos pensamentos, que muitas vezes vão ter esses conteúdos que a pessoa não vai se sentir muito segura, muito tranquila de partilhar, sabe? Então, no caso, a gente vê às vezes até situações de, por exemplo, imagens intrusivas que vêm na mente da pessoa, imagens violentas, imagens de conteúdo religioso misturado com questões sexuais. Então, acontece de, por exemplo, pacientes que pensam em imagens religiosas
misturado com conteúdo sexual. Então veja como isso é vergonhoso para a pessoa falar e o quanto isso angustia, porque aí ele vem essa imagem, essa obsessão, e para aliviar isso, ele vai tentar pensar em outras coisas ou vai tentar realizar algum comportamento para aliviar isso. Então, muitas vezes vai ser difícil, às vezes até na consulta, abordar essa situação, porque a pessoa vai se sentir envergonhada, ela não gostaria de estar pensando isso. Como eu digo, é uma questão intrusiva, invade a cabeça da pessoa sem ela querer, sem ela desejar. Então é como se alguma coisa estivesse até pensando pela pessoa. Ela vai se sentir assim, refém do pensamento, da situação. Por isso que ela às vezes adota essas questões para aliviar isso, para suprimir. Nosso ouvinte quer saber se a procrastinação precisa ser tratada. Sim, com certeza, partindo do princípio de que, no caso, a procrastinação, a pessoa, ela não vai conseguir estabelecer muito as prioridades do que se precisa ser feito, né? Das tarefas, das atividades do dia a dia. Então, nesse caso, a tendência é que tudo vá virando uma bola de neve, né? E isso gera atraso na entrega de trabalhos, de produções, que aí faz com que a pessoa possa acabar se prejudicando, seja na faculdade, no trabalho, né? Então, a tendência da procrastinação é deixar tudo para a última hora. E a gente vê a procrastinação muito associada a transtornos ansiosos, porque a pessoa vai ficar muito preocupada com as coisas, né, futuras, só que aí nesse caso ela vai se sentir um pouco limitada de conseguir realizar as coisas ali naquela hora, porque para ela, na cabeça, vai juntar tudo. Então, o principal para combater a procrastinação é você tentar estabelecer prioridades, né? Fazer uma lista do que você precisa fazer a curto, médio e longo prazo e entender que, tipo, isso aqui eu preciso fazer preciso entregar daqui a 2 meses, isso aqui é para a semana que vem. Então, qual é a prioridade? Fazer o que se precisa ser feito para a semana que vem e aos poucos ir elencando essas tarefas como uma forma de dar rumo mesmo, de evitar esses atrasos, de evitar esses prejuízos. Para fechar, nossa última pergunta. Doutor, bom dia. Eu tenho ansiedade e tomo paroxetina. Já tomei amipril, cetralina e estalopram. E agora eu parei na paroxetina. Estou no momento com paroxetina. E eu durmo muito, muito mesmo. Faço atividade física, sou acompanhada por psicólogo, mas eu não posso parar, eu não posso sentar e esperar, porque eu durmo sentada. Será da medicação? E aí, doutor Everson? Veja bem, a paroxetina é um antidepressivo que na maioria das pessoas é comum dar sonolência, inclusive também aumento do apetite, aumento de peso. Então, a gente pode se presumir que talvez a paroxetina esteja influenciando em uma sonolência diurna, às vezes até pela própria sensibilidade da pessoa à medicação. Então, ela vai ser mais sensível, às vezes, a determinado efeito colateral do que outras pessoas. Já outras pessoas vão tolerar mais a medicação. Por isso que a paroxetina, não sei se ela está tomando de dia, se ela está tomando à noite, mas o indicado é que a paroxetina seja usada à noite, né? E para isso também a importância do acompanhamento, porque aí muitas vezes a gente tem que ver a questão da dose, né? Se tá adequada, se poderia ser repensado outra opção terapêutica, né? Até porque se está atrapalhando no dia a dia dela tá dormindo durante o dia, de estar se sentindo indisposta, a gente tem que pensar em uma possibilidade que faça com que ela fique mais ativa, mais vigil durante o dia para não atrapalhar. Dr. Everson Damasceno, ele é médico psiquiatra, atende na Clínica Santana, na rua Joaquim Gregório, 692, no bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 849-9914-3305. No Instagram você encontra ele, viu? Dr. Everson Damasceno. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Max. 6h20, já a gente volta com as